Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito prazer. Eu sou a Thaís, sou professora de Física e Matemática aqui no Macfísica e trouxe hoje uma dica para vocês com o tema carga elétrica. Antes de mais nada, só quero dizer um recado rapidinho. Nós vamos começar um curso agora no dia 2 de agosto que se chama Super Enem. Se você quer saber mais, entra nas nossas redes sociais, no Instagram e tudo mais do nosso site que você vai ter noção de como esse curso vai funcionar. Tudo bem? Vamos lá então. A carga elétrica, ela é uma propriedade intrínseca da matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que você pode chamar de matéria possui carga elétrica em sua composição. Por exemplo, o meu cabelo é matéria? É. O ar ao meu redor é matéria? É. Essa blusa é matéria? Eu sou matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Uma cadeira, uma lousa, um pincel. Todos nós somos compostos por matéria. Certo? E a matéria, ela é composta por muitos o quê? Átomos. E no átomo, o que foi descoberto é que ele tem cargas positivas, que são os prótons, e cargas negativas, que são os elétrons. Lembram-se? E só para a gente conseguir ficar bem fixo na cabeça sobre quais dessas cargas que conseguem sair de um átomo e voltar ou ir para um outro átomo, nós temos que entender mais ou menos de uma forma bem simplificada a estrutura desse átomo. Então, no átomo você tem duas partes principais, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo eu tenho essas bolinhas pretinhas que eu tentei representar os nêutrons, que são partes do núcleo sem carga elétrica. E tem a outra parte que são os prótons, a parte que tem carga positiva dentro desse núcleo, certo? Então os prótons têm o símbolozinho de mais e as bolinhas pretas, os nêutrons, que ficam ali junto com os prótons dentro do núcleo. O núcleo, desde que não se faça uma fissão nuclear, ele se mantém preservado na natureza, nos processos químicos e físicos que podem acontecer com a matéria, certo? Só se houver uma quebra deles e para isso é necessário muita energia, tá? O que não acontece no nosso dia a dia. E a outra parte do átomo se chama eletrosfera. É uma nuvem ao redor do átomo, na qual cargas negativas, que são os elétrons, ficam se movimentando o tempo todo. Então, a matéria é composta por átomo e dentro do átomo você tem partes dele que possuem carga positiva e que possuem carga negativa. Por isso que se diz que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. Faz parte dela. A matéria tem carga elétrica e isso foi descoberto ao longo dos estudos da ciência aí até chegar nos nossos tempos, certo? Então, se você conseguir enxergar que o núcleo ele fica ali preservado, nós temos que ter bem fixo na nossa mente que os prótons, eles se mantêm dentro do núcleo, não saem dali, ficam quietinhos ali, certo? E quem pode ser cedido ou recebido por um átomo é sempre o elétron. Então, o elétron, ele pode... Lembra daqueles processos de eletrização? Não vamos entrar nisso, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas existem formas de você dar mais energia para um determinado elétron para que ele queira pular de camada de valência. Ou para que ele queira ir para um outro corpo, né? Sair da minha blusa e ir para um pente. Sair do meu cabelo e ir para um tubo de plástico, certo? Então, quem vai poder sair do átomo ou ser acrescentado a esse átomo é só o elétron, porque ele fica nessa nuvem externa, tá? E aí é mais fácil para ele sair dessa nuvem. O núcleo não, então o próton não sai do lugar, certo? Maravilha. E aí, nesse momento em que se descobriu que a carga elétrica era uma parte intrínseca da matéria, foi necessário descobrir uma unidade básica de carga elétrica. Beleza, eu entendi que a matéria tem carga elétrica, positivos e negativos, né? Maravilha. E quanto que é a menor carga elétrica que existe no mundo? Qual que é a menor carga elétrica que uma dessas partezinhas, o próton e o elétron, possuem? Então, essa carga elétrica, que se chama carga elétrica elementar, ela recebe essa letra E minúsculo, certo? Ela é a menor carga elétrica
que nós conhecemos até esse momento do desenvolvimento da ciência, tá? E ela tem o valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, coloquei aqui, ó, coulomb é dado pela letra C maiúsculo, certo? Então, essa daqui é a carga elementar. Significa que um próton e um elétron possuem em módulo esse valor de carga. Tá vendo que é muito pequenininho? 10 elevado a menos 19. Mas, como se diz, de grão em grão a galinha enche o papo, não é verdade? Então, quando vai milhares, bilhões de elétrons para um outro átomo, para um outro corpo, é possível que um corpo fique com cargas excesso de prótons e outro com excesso de elétrons, certo? Essa é a ideia. Então, a diferença é que o elétron ele tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. E o próton ele tem mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Por isso que eu desenhei aqui esse átomo com 1, 2, 3, 4 elétrons girando na nuvem ali, que é a eletrosfera, e 1, 2, 3, 4 prótons dentro do núcleo. Então, esse átomo aqui, ele é considerado um átomo neutro. Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Ele é neutro, certo? Só que é possível, como a gente está falando até agora, que os elétrons saiam dele ou que ele ganhe elétrons de alguma forma. E com isso, o átomo, ele não fica mais neutro, ele fica eletrizado. Certo? Ele tem excesso de elétrons ou ele tem excesso de prótons, dependendo do que aconteceu. E aí esse é o objetivo desse vídeo, que você consiga entender que um átomo neutro e, consequentemente, pensa nesse apagador. Ele é composto de bilhões de átomos, certo? Do jeito que ele está aqui, ele está neutro. Então, o que é a ideia? Um objeto neutro, se eu te pergunto, um objeto neutro não tem carga elétrica? Mentira, se ele é matéria, a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Então, ele tem cargas elétricas, ele tem prótons e ele tem elétrons. Só que qual é a característica dele para que ele seja considerado neutro? É a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons que ele vai ter, certo? Esse objeto, então, se ele é neutro, ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, certo? Agora, se eu te perguntar assim, tá, mas e aí, como que eu posso calcular a carga elétrica desse apagador que é um corpo? Ou dessa camiseta que é um corpo composto de milhares, bilhões de átomos? No meu cabelo, que é um corpo também, né? Como que eu posso dizer se ele está eletrizado? Então, é essa a ideia. Ele vai ter mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. E essa conta, como eu calculo essa carga total do corpo, é dada por uma continha bem simples. Então, ó, a carga total a gente chama de Q maiúsculo, que é dada pela multiplicação entre o número N e a carga elementar. Esse mais ou menos está relacionado ao fato do seu corpo ele ter mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. Então, tentei deixar isso explicadinho aqui nessa legenda sobre o que é o número N. Ó, N é um número inteiro positivo. Por que inteiro? Isso é importante. Porque sempre o corpo ele vai ter recebido um número inteiro de elétrons, por exemplo, ou cedido um número inteiro de elétrons. Não tem como ele perder meio elétron, porque o elétron não se quebra, certo? Então, é sempre um número inteiro e positivo correspondente ao número de elétrons em falta ou em excesso. Então, olha só, esse maisinho significa assim que a carga dele vai ser positiva do corpo se houverem elétrons faltando naquele corpo, ou seja, ele fica com prótons a mais. E elétrons em excesso se ele tem mais elétrons do que prótons, ou seja, ele tem elétrons a mais. Então, ele fica com cargas negativas em excesso. Para que isso fique mais ou menos claro, eu pus um exemplo aqui para a gente finalizar. Olha só. O exemplo fala assim, um objeto possui o total de 10 elevado a 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga
se ele tiver. E aí temos 3 alternativas. Então, o que eu penso comigo? Ele tem 10 elevado a 23 prótons. Então, ele é composto por vários átomos. E no total, esses átomos somam 10 elevado a 23 prótons. São muitos prótons ali nele. Aí, na primeira afirmação, na primeira pergunta, ele fala assim, o que seria da carga desse corpo se ele tem 10 elevado a 23 elétrons? Ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons, não é verdade? Então, você pensa na sua cabecinha brilhante. Um menos aqui com um mais aqui, um menos aqui com mais aqui, um menos aqui com mais aqui. Se são iguais, os positivos e os negativos em mesma quantidade tornam esse corpo um corpo neutro, certo? Então, o que eu posso dizer sobre a carga dele se ele tem 10 elevado a 23 elétrons? Ele é um corpo neutro, tudo bem? Ele é um corpo neutro. Próxima pergunta. Se ele tiver menos do que 10 elevado a 23 elétrons, então eu fico pensando assim, ó, comigo aqui na minha mente. Eu tenho elétron, 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 próton, 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 prótons, ó. Se ele tem isso de prótons e menos de elétrons, ele vai ter um excesso de prótons, não é verdade? Um vai anulando o outro, vai neutralizando o outro, só que sobram prótons. Tem prótons a mais. Então, esse corpo é um corpo eletrizado positivamente. Ele tem mais prótons do que elétrons, certo? Então, o que podemos dizer? Sua carga será positiva, porque ele tem um excesso de cargas positivas, certo? E se ele tiver mais do que 10 elevado a 23 elétrons, agora ficou fácil. Então, ele tem um número de prótons e ele tem elétrons a mais. Então, a sua carga será negativa. Sua carga será negativa. Gente, parece um assunto super simples, mas como a gente não pensa nisso no nosso dia a dia, às vezes a gente acaba esquecendo e por uma bobeirinha perde um exercício, né? Super possível de ser resolvido. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia desse vídeo. Lembrem-se do nosso curso Super Enem, começa no dia 2 de agosto, certo? Vai ser mara. Entra aí nos links da bio para mais informações, nosso Instagram e tudo mais, tem tudo explicadinho lá. Se não, escrevam no comentário que a gente dá uma resposta para vocês. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!